Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Temos aqui um corte do Equipe F com Pascoalzitos, Elias Plihal, Zinho e Rafael Marques com as últimas informações do nosso Mengão que pega amanhã no Maracanã o Racing pela semifinal da Libertadores. Que jogaço, galera! Vamos ver aqui o que eles vão falar. Já chega deixando o like, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são da ESPN, link na descrição como créditos. Sem perder tempo, bora pro vídeo, depois a gente conversa, vamos lá. Maracanã agora, Rafael Marques vem aí para falar de um grande jogo da Copa Libertadores. Amanhã o Flamengo recebendo o Racing, o forte Racing, Maravilha, atual campeão da Sul-Americana. Quem que tá ali atrás? Maravilha aí o Pedro. Ah, você fica feliz com o Pedro, né? Só de ver o Pedro, Maravilha, Pascoal bom abre jogador, cuidado um com ele. sorrisão. Uma maravilha, bom jogador, bom jogador. Rafael Marques nos traz as informações desse encontro entre brasileiros e argentinos amanhã no Maraca, direto do Maraca. Tudo bem, Plihal? Um abraço para você, para o Mestre Pascoal, para o Super Zé, para o meu amigo Tetrazinho, para o Fã de Esporte conectado com a gente em mais um Equipe F. Falo aqui do Maracanã, Templo Sagrado dos Campeões, onde amanhã Flamengo e Racing começam a disputar uma das duas vagas para a final da Conmebol Libertadores versão 2025. Por ter melhor campanha, o time argentino decide em casa e o Flamengo sabe que não pode repetir o erro que cometeu na etapa anterior diante do Estudiantes, uma outra equipe argentina, quando venceu apenas pelo placar de 2-1. A propósito, embora historicamente o Flamengo tenha um retrospecto melhor contra argentinos na Conmebol Libertadores, inclusive em 10 oportunidades de mata-mata se classificou em 7, na temporada 25 o Flamengo deve contra adversários daquele país. Até porque são 4 jogos com 2 derrotas, um empate e apenas uma vitória justamente sobre o Estudiantes em casa. Lembrando que o Flamengo não venceu o Central Córdoba na fase de grupos, perdeu o jogo do Maracanã e empatou jogando na Argentina. Há poucos instantes, o técnico Felipe Luiz comandou a última atividade na preparação para o jogo de amanhã e a expectativa fica por conta da presença do zagueiro Léo Ortiz na lista de jogadores relacionados para esse jogo. Se ele for vetado, Danilo ocupará a zaga ao lado do Léo Pereira. Há também uma discussão em relação ao meio-campo, se o Saul recupera a sua condição titular na vaga do Pulgar ou se o Felipe Luiz mantém o esquema com 2 volantes. E a grande e principal dúvida, Pedro será titular depois da ótima atuação contra o Palmeiras ou voltará para o banco de reservas? São mistérios que o técnico rubro-negro vai alimentar até momentos antes da bola rolar, quando é divulgada a escalação oficial. Expectativa de nova quebra de recorde. O Flamengo tem o maior público do novo Maracanã. Na partida contra o Cruzeiro foram 75.565 torcedores. E os ingressos todos estão vendidos, esgotados desde ontem. Enfim, mais uma quarta noite de festa rubro-negra aqui no Maracanã e o Flamengo tentando dar um grande passo para ser mais uma vez finalista da Libertadores. Plihal. Essa é a pergunta, né? O Pedro tem que ser titular? Lógico, né, cara? O Pedro é letal. Obrigado, Rafita. Valeu pelas informações do Maracanã para Barra da Tijuca. Tetra, boas sensações para esse jogo de amanhã, o primeiro da semi, com o Flamengo recebendo o bom time do Racing? Assim, a expectativa sempre é do Flamengo, né? Depois de uma vitória no clássico, na rivalidade contra o Palmeiras, de ficar com a mesma pontuação para a briga pelo título, trazer, né, uma confiança. Mais uma vez o Maracanã, todos os ingressos já foram vendidos, né? Lotado, a torcida motivada, empolgada, e tem que estar mesmo, porque tem um time muito, muito bom e, na minha opinião, melhor do que o do Racing. Agora, nessa semifinal, é o adversário mais difícil. Palmeiras tem um compromisso complicado da altitude, da LDU, mas o Flamengo pega um time melhor e decide fora de casa. E aí o jogo de amanhã se torna a grande decisão. O Rafa foi perfeito. O Flamengo não pode cometer o erro que teve contra o Estudiantes. Conseguiu, nos pênaltis, a classificação. Mas se cometer esse erro de fazer um segundo tempo ruim, como foi contra o Estudiantes em casa, teve o problema da expulsão. Mas principalmente fora de casa, jogar
como jogou, não tendo uma atitude pela grandeza do elenco que tem, contra o Racing vai sofrer. Então é fundamental o jogo de amanhã fazer um bom resultado, levar uma vantagem para buscar a vaga na final. 2 minutinhos para a gente ir para Quito. Zé Elias, 1 minuto para cada um. 1 minuto para o Zé, 1 minuto para o Pascoal. O jogo de amanhã entre Flamengo e Racing. Não, é o jogo que você não pode errar. E, ao mesmo tempo, o Flamengo tem que fazer o resultado, porque jogar lá no campo do Racing é difícil, é um campo duro, a torcida comparece. Embora o Racing tenha perdido 3 jogadores, se não me engano, né? Três jogadores importantes, mas mesmo assim, o ambiente lá é um ambiente dos estádios antigos, e o Racing é um time muito bem organizado, é um time chato, tem dois bons jogadores para mim, o Nardoni e o Sousa, que são jogadores que fazem a diferença dessa equipe, e o Flamengo não pode errar. O Flamengo tem que fazer o resultado. 1 a 0 pode se complicar. Oswaldo Pascoal não admite amanhã o Pedro no banco de reserva. Não, nenhuma condição. Esquece isso. O cara entra, faz gol, sofre pênalti e dá passe pro outro, ele vai sair do time? Onde é que tá escrito isso? Quem é que montou? O jogo do ano era contra quem? Contra o Palmeiras. Ele faz gol, dá passe pro gol e sofre o pênalti do gol. Dos 3 gols. Então ele vai ser titular. Isso daí é só imaginação da cabeça das pessoas. Lógico que ele vai ser titular, né? participou dos 3. Arrebentou com a bola. Aí vai botar no banco? A troco. O jogo que vale é esse aí. E tem que fazer... Tá vendo o que eu falo pra vocês? Vocês não querem admitir. O jogo do cara, quando joga em casa, o mandante tem que fazer o resultado. É o jogo do Flamengo. O Racing tem alma, tem coração. É verdade. Mas a bola quem tem é o Flamengo. Menos de 2 você nem sorri. Amanhã? É osso o jogo, mas 2 eu tô feliz. Amanhã você tá bem feliz. 2 eu tô feliz. Vamos voltar para aqui. Galera, temos aqui um corte do Linha de Passe falando do Mengão na Libertadores. Vamos lá pro vídeo. Se você ainda não deixou o like, deixe agora. Vamos lá? Simbora. Eu gosto de um preview, tá? Jamais usaria essa palavra. Preview, tá bom? Desses confrontos. Queria saber de vocês, depois do ocorrido ontem, muda alguma coisa na vida de Flamengo e Palmeiras? Algum impacto para esses jogos aí de quarta e quinta-feira? Eu vou saber nos jogos, eu acho que tem uma diferença entre Palmeiras e Flamengo de comportamento nesses jogos de mata-mata de Libertadores e até na fase de grupos. Conta aí. O Palmeiras se mostra preparado, quando eu falo da personalidade coletiva, da parte mental, desde o primeiro jogo. Foi a melhor campanha de todas, consegue se pôr com facilidade no primeiro jogo da Libertadores, joga melhor os jogos principais para poder administrar os jogos de volta até com uma certa tranquilidade. Com exceção, o River correu um pequeno risco, mas casual, conseguiu administrar a situação super bem. O Flamengo sofreu com o Central Córdoba, o Flamengo contra o Estudiantes foi para a decisão por pênalti, o Flamengo é muito melhor. Falta para o Flamengo, que tem, mais uma vez, vou ser repetitivo, o melhor elenco, o maior potencial, que é muito bem treinado. Uma coisa ali do jogo aparecer nas principais partidas. Contra o Palmeiras, esse jogo apareceu. Podia aparecer mais. Tá? Esse jogo apareceu. Independentemente de questões de arbitragem, o Flamengo teve no Pedro a sua melhor atuação, que foi ser os 3 gols, espetacular, o Arrascaeta brilhando, o Jorginho fazendo um grande jogo. O Flamengo fez uma senhora partida contra o Palmeiras, no melhor momento do Palmeiras, um time fortíssimo do futebol sul-americano. Se o Flamengo adquiriu um pouco mais essa personalidade para enfrentar o Racing, e eu não estou falando de qualidade de jogo, eu estou falando de personalidade, de como lidar com um jogo catimbado, difícil, o Flamengo vai classificar. Porque não são equipes comparáveis. Se o Flamengo for o Flamengo do jogo contra o Estudiantes, o Flamengo da fase de grupos, aí ele corre algum risco. O Palmeiras tem mostrado muita personalidade. O Palmeiras tem caído de rendimento para ser eliminado pela LDU. Então eu diria que a chance do Palmeiras passar, olhando a parte mental, é um pouco maior. Um pouco maior que a do Flamengo, mas ambos são bem favoritos nos seus confrontos, bem favoritos para chegar à decisão. E ontem tem um impacto de uma derrota, mas assim, uma derrota do Palmeiras... Jogou bem.
né, jogou bem, fez um bom primeiro tempo, foi pra cima, queria a vitória. Foi melhor no primeiro tempo, inclusive. Foi melhor no primeiro tempo, inclusive. Então, não sei se o jogo de ontem pese alguma coisa nesse meio de semana, tanto para Palmeiras como o Flamengo vem motivado. Claro, então, eu acho que talvez motivado. mais um Talvez impacto seja isso, né? positivo para o Flamengo, que não vinha de grandes atuações, que não vinha de grandes jogos. E que vem de uma semana dessa vitória e a vitória contra o Botafogo. Aí que eu te pergunto, o que é melhor? Vencer jogando mal ou perder jogando bem? Precisa perguntar? Não, né? Fogo também, É isso, então acho que assim, no fim conseguiu 2 vitórias importantes na sequência, Rolou na liderança, 2 vitórias rolou importantes pontuação. e difíceis, Sim. que obviamente acho que pode sim ajudar. Agora, em relação ao jogo, a gente está falando de semifinal de Libertadores. Sim. Então é claro que independentemente do que tivesse acontecido nos jogos e tal, a não ser que, claro, alguém toma uma goleada 4-0 e tal, aí você Bem improvável. tem um baque, pode ter aqueles princípios de turbulência, de crise, né? Acontece, no Brasil acontece. Os 2 times estão na primeira colocação, empatados em pontos, e acontece de ter crise até nessas condições. Mas não foi o caso. Então eu acho que, sim, talvez uma coisa de dar um pouco mais de confiança para um Flamengo que antes desses 2 jogos não vinha numa sequência muito positiva, mas é semifinal de Libertadores. Então o jogo já era visto tanto por um como por outro como um momento absurdamente importante da história dos clubes, podendo ir a mais uma decisão de Libertadores. Eles têm que se acostumado com isso nos últimos tempos. Estou com o Birner, acho que o favoritismo é indiscutível, tanto de um como de outro. Talvez, se você tem que escolher quem tem mais chance de se atrapalhar, também pelo que a gente viu, na minha opinião, dos adversários, aí eu acho que o Racing oferece um pouco mais de perigo do que a LDU. Apesar que se a gente olhar a história da Libertadores, de um tempo para cá, de um bom tempo para cá, a LDU tem sido maior na Libertadores do que o Racing. É verdade. E assim, falando dos confrontos, porque eu acho que falando obviamente do meio de semana, o Flamengo joga em casa, o Palmeiras joga em Quito com a altitude, né, que não é uma altitude daquelas absurdas, mas é uma altitude que influencia para muita gente, ela existe. Acho que o Flamengo vai ter o jogo, se o Flamengo ganhou o jogo, ponto final. Mas o Flamengo não ficou confortável sendo pressionado pelo Palmeiras no Maracanã e tomando pressão. O Palmeiras poderia ter saído na frente com 1-0, se o pênalti tivesse marcado. O Palmeiras não ficou em nenhum momento à frente do placar. Poderia ser aquela oportunidade, poderia realmente modificar o jogo. Digo, como o resultado da derrota não elimina tudo que o Palmeiras fez e não tira do Palmeiras a possibilidade de tentar fazer um jogo parecido em Quito. A questão é física, só isso. Mas pressionar a saída de bola da LDU. Teve o jogo de São Paulo. A LDU engoliu o São Paulo? Ganhou o jogo. Não. Mas, então... Foi até impressionante o que o São Paulo conseguiu fazer no segundo tempo. Exato. Foi. Depois Não fez um grande jogo, gols, mas ganhou em casa. E o Palmeiras pode usar da mesma estrutura que aplicou no Maracanã, jogando fora, pressionando, ele pode fazer isso. Já o Flamengo, no Maracanã, vai ter que jogar diferente do que jogou contra o Palmeiras, obviamente. E o Birner citou a LDU, uma história recente melhor que a do Racing. Agora, o Racing tem um caminho na Copa Sul-Americana, ganhou a Copa Sul-Americana. O Racing disputou contra o Botafogo a Supercopa, levou muito a sério, o Botafogo zero seriedade, nem aí, mas o Racing sim, ganhou os 2 jogos, inclusive no Newton Santos, e o Racing está na semifinal da Libertadores. Mesmo perdendo um ou outro jogador, essa equipe teve uma trajetória espetacular, numa Copa e na outra, em anos diferentes, obviamente. Então, acho que merece muito respeito. O Racing é bom jogar, não adianta a galera aí achando só para contar quantos gols a gente vai marcar no Racing. Pode acontecer. Não é normal numa semifinal, mas pode acontecer. Mas lembre-se que a volta é na Argentina. Tem que jogar no Maracanã. Muito bem jogar, mas muito bem. Acho que o confronto com o Estudiantes está bem fresco ainda na memória, né? Lição. E o time vai ganhar A no lição casca, né? está ali, né?
a lição tá bem aplicada ali, o susto como foi, né? Acho que tá bem vivo na memória. E a LDU passou por Botafogo e São Paulo. Então... Sim. Se a LDU passa pelo Palmeiras e vai na final com o Flamengo, dá a taça do Campeonato Brasileiro também pra LDU, né? Brincadeira. Verdade. Ponto final no nosso Linha de Passe. Tá aí, galera, separei aqui pra vocês, né, cara, o que eu consegui separar, né, porque nesta terça-feira falaram um pouco do nosso Mengão, né? Este aqui é o segundo vídeo que eu coloco hoje no canal e provavelmente o último, porque hoje temos poucos programas, beleza? Mas amanhã vai ter mais vídeos aqui no canal. Vou separar para vocês os palpites do jogo aberto, né? Vou trazer aqui para vocês, Flamengo e Racing, e à tarde vou procurar mais um conteúdo bacana para trazer aqui antes do jogo, tá bom? Então pode ter certeza que na quarta-feira, amanhã, mais 2 vídeos eu vou colocar aqui no canal antes do jogo, valeu? Então deixa aquele like para ajudar, para fortalecer, se inscreva no canal se você é Mengão e ative o sininho para não perder nada. Tamo juntos, isso aqui é Flamengo. Saudações, fui!